Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus. Deus possa falar o teu coração mais uma vez através da mensagem da fé. Amém. Deus abençoe quem tem se achegado no canal, que Deus possa edificar a tua fé, restaurar o teu entendimento. Amém. Porque a Bíblia diz que o homem por fora ele fica velho, né, enrugado, mas por dentro ele se renova a cada dia. Amém? Que você possa ser renovado, né, na presença do Senhor. Ontem eu li lá no monte com os irmãos Sofonias, capítulo 3. Não me lembro o versículo direitinho, mas você pode procurar ali. Sofonias, capítulo 3, que o amor de Deus era renovado no coração do povo. O povo andava triste. Sofonias, capítulo 3. Depois, se você quer dar uma olhadinha, né? Veja lá que a Bíblia diz que Deus perdoou o povo e foi renovando o amor dele no coração das pessoas e voltou a alegria deles, começaram a se regozijar. Que hoje o amor de Deus possa ser renovado no teu coração. O verdadeiro culto a Deus, ele possa ser renovado no teu coração. E o que eu uso é a ferramenta minha específica, é a palavra de Deus. Amém? E hoje eu quero falar para os irmãos, né? Nós estamos falando que quem tem se chegado agora no canal, por exemplo, se vê esse vídeo, nós estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus, desprezamos o conselho do Altíssimo, e isso nos leva a cadeias. Amém? Com esse texto paramos em Romanos capítulo 12, que fala do culto verdadeiro, né? Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Veja bem, uma pessoa viva, um sacrifício vivo. Aleluia. Então eu não posso estar morto espiritual para adorar a Deus, né? Eu não posso estar apagado. Então Deus quer renovar, como eu falei de Sofonias capítulo 3, que Deus quer renovar o amor dele no nosso coração cada dia. Por quê? Porque Mateus 24 diz que o amor de quase todos vai se esfriar, quase todos. Então, para não apagar, é preciso ser renovado. E a palavra de Deus é fogo. E fala do amor se apaga. Apagar o amor significa fogo, né? Fogo apagado, né? Falta de amor. E a palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, 29. Os textos que eu quero deixar para os irmãos hoje, saindo de Hebreus 12, tá? De Romanos 12, perdão. Romanos 12, que fala do culto verdadeiro. Eu vou dar uma passadinha para os irmãos hoje em Hebreus 5, que diz assim no versículo 12, ó. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares do oráculo de Deus, e que haveis feito tais, e vós haveis feito tais, necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ora, aquele que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal, né? Então, quando o culto, para começar um culto verdadeiro, precisa se ter verdade. Para se ter verdade, precisa se ter Bíblia, precisa se ter a palavra de Deus, né? E precisa ser organizado, né? Se você olhar, eu falei que Romanos capítulo 12, um sacrifício vivo, né? Se você olhar no Velho Testamento, Levítico, por exemplo, capítulo 4, a Bíblia diz que quem pecava voluntariamente ou sem querer, aquele que ia fazer o sacrifício, ele tinha que se preparar, né? Ele tinha ali toda a cerimônia que o Velho Testamento exigia para tu ir lá e fazer o sacrifício pelo povo, o sacerdote, né? Só que hoje não precisa o pastor fazer o sacrifício, foi Jesus que fez, que é o nosso pastor. Então todos nós hoje, que somos sacerdote, pregadores, vamos supor que subimos o altar, pregamos ou louvamos a Deus, né? Ah, mas eu não subo o altar, mas está lá na rua pregando, falando de Jesus. Tem que ter tomado para a gente ter maturidade espiritual. E aqui fala do leite, né? Veja que ele diz, repare que o texto não está excluindo ninguém, Deus está fazendo assim, ó, chamando para um culto verdadeiro. Tu viu que ele diz no versículo 12, ó, com efeito devendo já ser mestre, porque não é o tempo, irmãos, não é o muito tempo na igreja que define ser mestre, e também não pode ser novo convertido. Veja, entenda bem essa parte. Ó, devendo já ser mestre, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar, ou seja, vos torne a ensinar. O que isso quer dizer, irmãos? Que tu já sabia.
né? Porque as pessoas já sabiam. Então está tendo que se tornar a ensinar de novo, porque já parou de fazer o certo. Por isso que vem, a Bíblia diz, o culto verdadeiro, restaurando um verdadeiro culto, restaurando um verdadeiro amor, porque o primeiro apagou. Então ele falou aqui, ó, com efeito, devendo já ser mestre, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar, né? Se torne a ensinar os princípios, né? Os princípios bíblicos, ensinar os oráculos, ou seja, a vontade de Deus. Aleluia. O que fala ali em Romanos 12? Vou dar um pulinho aqui, irmãos. Veja o que diz em Romanos 12. Ali fala que nós vamos voltar a saber qual é a vontade de Deus. Olha o que diz em Romanos 12, ó. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, a santo. Um sacerdote apresentava um sacrifício vivo a Deus, né? Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto verdadeiro, e não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação. Veja, eu falei de renovo, né? Do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele disse aqui? A necessitais que vos tornem a ensinar os princípios elementares dos oráculos. Quer dizer, vontade. O oráculo quer dizer vontade de Deus. Lá falou que é a boa vontade de Deus, porque renoveis o vosso entendimento. Você está entendendo? Eu tenho uma tradução aqui que é a NTLH, ela é mais fácil de entender. Eu vou ler aqui o Hebreus para você, o capítulo 5, de Hebreus, aqui numa tradução mais fácil. Não muda a tradução, é mais fácil. No Hebreus 5,14, portanto, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, veja bem, pela prática, sabem a diferença entre o bem e o mal. Você percebe que uma criança, quando está caminhando às vezes na rua com uma criança, né? Às vezes nós vamos para o culto aqui e nós temos que caminhar um pedacinho na beira da BR para atravessar para o outro lado, por causa da construção da ponte. Então nós temos que andar ali uns 150 metros no acostamento da BR-116 para passar para o outro lado para ir para o culto. Aí nós somos como criança, nossas crianças vão junto, né? É óbvio, né? O que a gente faz? Cata da mãozinha. Porque eles não têm noção que se entrar para cima da pista pode vir um caminhão. Eles não têm noção do perigo. E hoje estamos vivendo isso. Você percebeu ali que tem líder que já era para ser mestre, mas não é, mas estão liderando sem ter, usando aqui o Hebreus 5,14, sem ter noção do perigo. Aleluia. Por quê? Porque não se preparam, não se organizam. Aleluia. E se você olhar aqui em Timóteo, em 2 Timóteo, veja bem, ele ensina bem claramente quem pode exercitar a obra de Deus. Aqui, no 3:8, ele já fala dos diáconos. Como é que devem ser os diáconos na igreja? Vamos supor, eu conheço uma pessoa hoje, aleluia, e a pessoa diz, eu me converti. Eu digo, glória a Deus, que bom, irmão. Semana que vem eu passo pelo irmão, fui ungido presbítero. Mas como assim, irmão? Não, o pastor me ungiu. Sem ter experiência, sem ter crescido ainda espiritualmente. Se você olhar o 2 Timóteo 3, aqui na minha Bíblia, eu vou ler na velha tradução para você ver como se você não pesquisar, você não vai saber. Não neófito, que neófito quer dizer novo convertido. 1 Timóteo 3, aqui fala os deveres dos bispos e dos diáconos. Para ser diácono, por exemplo, não neófito. Se você olhar aqui, na tradução mais fácil, já é claro aqui, é preciso que o bispo deve ser alguém não convertido há pouco tempo. Se for feito, ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo. Você entendeu? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Aqui que falou neófito aqui, um novo convertido. Você está entendendo? Então, porque ele vai ser orgulhoso. E aí o diabo entrou nele. Se o diabo entrou nele e ele está pregando, está feita a avaria. Isso não é um culto verdadeiro, porque está faltando verdades bíblicas. Um diácono, ele não pode ser ungido quando ele é novo convertido, porque ele vai se orgulhar, vai ficar orgulhoso, e é o caráter principal do diabo é esse. Como é que vamos ter um culto verdadeiro? Você está entendendo? E lá em Hebreus eu li que o povo já era velho na igreja, mas não tinha mudanças de atitude, não tinha prudência, era como criança, não tinha noção do perigo. Hoje um crente
Criança espiritual, o que é? Aquele crente que não ora, aquele pastor que não influencia a igreja a orar. Isso é um pastor que não tem noção do perigo. O diabo vai entrar porque o diabo conhece a palavra. Ele sabe aonde ele pode meter o bedelho dele e aonde não pode. Se ele vê um novo convertido entrando na igreja e sendo ungido, ele já vai olhar, ó, tenho dois para me derrubar. O pastor que ungiu ele, porque ele está contra a palavra, e aquele que aceitou a unção, vou orgulhar ele também, já pronto. Já são dois que ele abateu, como se diz, com uma porrada só. Uma paulada só, matei duas ovelhas. Você está entendendo, irmãos? Então isso não é o culto verdadeiro, começa por aí. Onde não tem verdades bíblicas, não tem culto verdadeiro. Existe uma escala, é como ser motorista, né? O motorista tem que ter 18 anos, veja bem, tem que ter 18 anos para tirar a primeira habilitação, tem que ter mais um ano de provisória, depois ele vai tirar uma carteira para um caminhão-truque, depois ele vai tirar uma carteira para um micro-ônibus ou para um ônibus, depois ele vai tirar uma carteira para carreta. Repare que é uma escala. Se o homem, sendo falho, inexperiente, perto de Deus, entendeu isso, como que os crentes vão fazer tudo ao contrário? Você está entendendo? Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, com esse entendimento, para que você entenda o que a palavra de Deus quer para você. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Paz.